Boa noite. Live da nossa quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Esperando vocês para a gente poder começar. Um minutinho para a gente falar sobre obliterações. Deixa eu abrir aqui a nossa pauta para a gente poder começar. Pega o teu papel, a tua caneta, o teu copo d'água. E vamos tentar compreender o que seria isso, né? O tamanho disso. Tá? E por que a gente tem que falar disso nesse momento da vida? Né? Isso também é bastante importante de entender. Vamos lá. Nosso tema de hoje, né, desta quarta-feira, é obliterações e suas manifestações. Tá? E a gente vai tentar responder, como está virando o nosso costume, né, 3 premissas. Aí. A primeira delas, o que seria, né, o que é uma obliteração. Segundo, como limpar a tua mente. E terceiro, como você realiza enfrentamento em estado consciente. Vamos tentar começar por definições, né? Não é um assunto simples de entender, mas é um assunto que precisa de atenção para que vocês consigam lidar com ele, tá bom? Então vamos entender o que é uma obliteração. Se você for no teu dicionário, ele vai dizer para você que obliterar é você excluir, você esquecer, tá? Alguma coisa que se fecha, alguma coisa que entope, né? Alguma coisa que você precisa tapar, algo que vai se destruir, que precisa eliminar, obscurecer, ofuscar ou suprimir, tá bom? Eu vou explicar isso para vocês de uma maneira um pouquinho diferente. É como se quando você estivesse sofrendo uma obliteração, você literalmente tivesse uma parte sua que está sendo desligada, tá? Como se você perdesse o acesso a determinadas partes da sua consciência. E aí você oblitera. Tá? Quando a gente fala que você vai obliterar, significa que o teu espírito é como se ele desconectasse, tá? E você entrasse num estado onde você perde o controle da sua realidade. Isso é, no meu entender, uma coisa bastante grave, você perder o controle sobre a sua realidade. Tá? Existe isso da maneira bem ruim para você entender, né? Quando eu falo de um grande medo, né? As pessoas entram em pânico, né? Diante de situações de perigo, situações de medo. Tá? E aí é como se elas perdessem a conexão com a própria existência, paralisa assim, né? Para de raciocinar, né? Ou começa a raciocinar em círculo, tá? E isso é uma obliteração comum, né? Porque medo, né? Medo para as pessoas é uma coisa difícil de conversar, né? Que a gente precisa entender que todo mundo tem medo, né? Tá? Não tem ninguém que não tenha medo. A diferença é o quanto você tem de controle sobre o teu medo e o quanto você tem de capacidade de enfrentar para se superar. Tá? Mas a proposta dessa live ela é um pouquinho diferente porque ela fala da nossa... A ideia é a gente falar da nossa realidade. Por quê? Se você tem coisas que estão tapando a sua realidade,
você está obliterando, não está nem se dando conta. Tá? Então, nos últimos, mais ou menos quando a internet começou a ser um negócio mais conhecido, mais acessível, né? Há mais ou menos uns 20 anos atrás, um pouquinho mais, tá? Mudou a nossa maneira de receber e de trocar informação. Tá? Nós trocamos por um sistema de informação que ele era menos automático e menos direto, tá? Porque as coisas não eram em tempo real, como elas são hoje. Tá? E você não tinha tantos sistemas ou tantas ferramentas de distração como você tem hoje. E o que para mim é muito pior é que elas não só são ferramentas de distração, mas a grande maioria delas é uma ferramenta de mentira absurda. Tá? E eu vou explicar para vocês por quê. A vida das pessoas, tá? Estão surgindo cada vez mais doenças de comportamento, né? E a grande maioria, ou a grande mãe dessas doenças, é algo que a gente chama de depressão. Tá? Então, depressão é a perda de senso, de vontade de vivenciar a realidade, né? É uma desconexão com a sua própria pessoa, com a sua capacidade de reconhecer beleza, coisas boas, né? Na vida, e você vai descendo a ladeira aí, emocionalmente. Tá? Esse é o estado depressivo. Tá? Mas ele também tem algumas motivações para ele estar acontecendo. Tá? A primeira delas que eu diria para vocês seria a velocidade em que a percepção da realidade vem mudando nas últimas décadas. Tá? Se você pegar meu pai, meu avô, tá? Meu pai e meu avô tinham realidades meio desenhadas assim. Durante a vida deles, eles tinham uma ideia de futuro, eles tinham uma ideia de aposentadoria, eles tinham uma ideia de sequência de carreira, tá? E várias dessas seguranças, vamos colocar assim, nós perdemos, tá? E, muito pior do que isso, né? No meio da nossa vida, né? Ao mesmo passo em que a internet é uma ferramenta muito boa, né, para o mundo, dentro do meu ponto de vista, ela é muito ruim. Tá? Muito ruim, por quê? Porque ela vai criar mecanismos profundos de obliteração dos quais vocês não têm noção. E eu quero que vocês passem a ter noção. Porque eu começo a ficar deprimido, ou eu começo a perder o senso da minha realidade, quando os sistemas de recompensa que o meu cérebro reconhece, como amor, cuidado, interesse, vontade, inspiração, esperança, eles vão desaparecendo. Tá? Quando eu abro hoje, né, esse vício, virou um vício para as pessoas, né, passarem o dia todinho com essa jossa desse celular na mão, tá? E ao invés delas acordarem e terem a percepção que elas estão vivas, ou acordarem e fazerem as suas orações de agradecimento diárias, elas acordam e dão uma olhadinha na telinha desse negócio aí, tá? E essa telinha desse negócio te oferece mundos extremamente sinistros,
tá bom? Por quê? Porque você abre, por exemplo, um Instagram, essa ferramenta que a gente está usando para fazer uma live, mas a média do que você vai ver no Instagram são corpos perfeitos, vidas perfeitas, recompensa imediata, fortuna imediata, emagrecimento imediato, fórmulas mágicas, fórmulas de sucesso imediato, né? Enriquecimento imediato, viagens imediatas, conquista do mundo imediato. Tá? Ainda que eu entenda que isso possa até acontecer, tá? Talvez isso aconteça com uma. Se a gente for muito extremo, 2. Se você for magnânimo, 3, 4, 5 pessoas. Tá? Mas a grande maioria das pessoas não vai ter essa vida maravilhosa, imediata, essa recompensa imediata. Então, por um lado, se você tem uma vida mediana, você entra em depressão porque o carro que aparece, a viagem que aparece, o emagrecimento que aparece, né, a forma física que aparece, você não vai ter assim tão rápido. Então, tua autoestima já dá uma pauladinha na tua cabeça. Tá? E aí, quando você começa a ver esse emocional incessantemente feliz, risonho, satisfeito, né? Que vai na festa, que brinda, que está sempre com um prato de comida maravilhoso, com uma bebida maravilhosa, está na balada. Você acha que isso acontece todo dia, o dia inteiro? Será que vocês são tão tontos assim, tão infantis, tão ingênuos para entender, para pensar que isso é um sistema contínuo que está acontecendo, tá? Ou isso é uma ferramenta de autoafirmação onde as pessoas precisam mostrar com a cara mais sorridente possível, né, as pseudo conquistas que elas têm para dizer que a vida delas é maravilhosa. E aí eu vou perguntar para vocês, quantas pessoas vocês conhecem que têm vidas simplesmente maravilhosas? Vou piorar um pouquinho para vocês. Quantas pessoas vocês conhecem que têm bons relacionamentos emocionais? Que têm realmente bons relacionamentos emocionais? Porque se você está perdendo uma grande parte do teu dia e da tua vida preocupado com o que tem no Instagram, com o que tem no Facebook, com o que tem na outra rede social, com o que tem no TikTok, você está perdendo um tempo preciosíssimo da tua existência, focado aonde a vida de verdade não acontece. Tá? Eu vejo algumas pessoas realmente lindas na internet, né? Que precisam de 470 quilos de maquiagem, né? Precisam botar um decote onde o peito está caindo para fora, ou usar quase nada de roupa para se sentirem maravilhosas, tá? E você vê que aquilo é efêmero, é muito, muito passageiro, muito instantâneo. Significa que a vidinha delas está obliterada. Significa que o senso delas de confiança e de verdade da vida delas está tão obliterado que ela tem que ficar te mostrando. Que é para ver se ela acredita que ela está feliz. Pode ser que tenha gente feliz? Pode. Obviamente que pode. Tá? Pode ser que você veja gente feliz em qualquer lugar, né? Eu conheço um morador de rua feliz. Eu conheço o cara que passa o dia inteiro no bar e está feliz. Tá? Conheço. Tá? Conheço gente que... Mas também conheço gente que pega a prancha, enterra na areia lá e... A onda nunca tá boa. Nunca é essa... não tá bom. O vento não tá bom, o suel não tá bom, nada nunca tá bom. Conheço também. Aliás, conheço mais gente insatisfeita, infeliz
questionando, reclamando do que gente feliz. E se eu conheço mais gente assim no mundo real, imagina no mundo virtual, tá? Então, você fica obliterando, que você fica olhando para coisas que você não sabe se são ou não são verdades, tá? Se são ou não são reais, e está deixando de prestar atenção no que deveria ser real na sua vida, tá bom? Uma das coisas que eu considero muito real na minha vida, legal? Tá? Aliás, duas, a primeira delas é verdade e a segunda é relacionamento. E quando junto os dois, então, relacionamento baseado em verdade, tá? Os relacionamentos deixam de ser efêmeros, tá? Porque a arte de você se relacionar, não só, estou dizendo isso só homem, mulher, ou homem, mulher, seja lá. Embora eu esteja num momento caça-quis da minha vida, para quem está acompanhando, né? Ela que comprou a briga, dizendo que, né, o mundo não pode ser todo homossexual, já que Deus criou homem e mulher, né? Tá? Nada contra, quem quiser escolher, escolhe, mas que o mundo precisa ter uma média de normalidade, sem que ela seja enfiada, né, garganta adentro, forçosamente, porque a mídia quer é um pouquinho diferente. Tá? Então vamos entender. Né? Se eu digo para alguém que eu amo, tá? Nós estamos falando de obliteração. Tá? Se eu digo para você que eu te amo, que eu me importo com você, tá? O que precisa acontecer? Tá? Isso vale para tudo. Relacionamentos interpessoais, amorosos, relacionamento de trabalho, relacionamento com filho, relacionamento com cliente, tá? Se eu digo para você que eu me importo com você, legal, eu não deveria te ouvir? Você não deveria me ouvir? A gente não deveria estar sistematicamente, como eu digo para vocês, né, sistematicamente e diariamente fazendo o ajuste? Porque todo relacionamento, meus queridos e minhas queridas, ele é baseado em ajuste, tá? Para que eles sejam perfeitos, para que eles se mantenham equilibrados, legal? Você precisa ajustar. Por quê? Porque a vida é dinâmica. Não é todo dia que dá tudo certo, também não é todo dia que dá tudo errado. Legal? E quando está certo você aproveita, e quando você tem dificuldade, ou quando as pessoas que você ama, que estão próximas de você, têm dificuldade, você tenta fazer o ajuste e tenta ajudar da melhor maneira possível. Para isso você precisa conversar, para isso você precisa prestar atenção, para isso você precisa entender, para isso você precisa estar disposto a ceder, para isso você precisa estar disposto a compor. Legal, se não chama relacionamento obliterado. Como é que é relacionamento obliterado? Ou é do meu jeito ou não é? Obliterado. Tô fechado, ó. Tô fechado. Se não for do meu jeito, obliterei. Significa que se não for do meu jeito, eu excluí você. Tchau. Se não for do meu jeito, pumba, extingui você. Tchau. Começa a pensar nisso aí. Tá? Já pensou se todo problema de trabalho que você tivesse, né? Você vê a quantidade de áreas que eu trabalho com relacionamento humano. Trabalho com saúde, trabalho com direito, né? Trabalho com aula, ajuda para quem precisa estudar. Já pensou se a primeira pessoa que não consegue entender um problema matemático, você fala para ela, acabou, não te ajudo mais, até logo? Não entendeu. Não entendeu por quê? Não entendeu porque você não vai entender. Pronto, tchau, até logo. Não vou me esforçar com você. Já pensou nisso? Ó, acabou. Obliterei. Fechei para você. Próximo. 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 Quem você acha que vai parar na tua vida
ou o que você acha que vai parar na sua vida, ou quem você acha que vai parar na sua vida. Se você não está me entendendo, então começa a girar fotos que você tem no teu Instagram aí, perfis, legal? E vai vendo as pessoas fazendo dieta atrás de dieta, plástica atrás de plástica, legal? Hã? Trocando de cara, de cor, de dente, de sobrancelha, que estão incessantemente insatisfeitas. Então elas precisam matar a insatisfação, como se isso fosse possível. Deixa eu repetir para você. Estão tentando matar a insatisfação como isso fosse possível, tá? Porque se você não consegue ser agradecido, se você não consegue ser satisfeito, você não tem como matar a insatisfação. Você tem como resolver pontos, situações que você considera que não estão de acordo. Mas você não pode acabar, né, de mudar de fisionomia, por exemplo, né, ou acabou de fazer um procedimento cirúrgico e você já olha e fala, não gostei, deixa eu fazer outro, deixa eu fazer outro, deixa eu fazer outro. Porque se você está fazendo isso com a parte estética, com a parte visível, imagina o que você está fazendo com o emocional. Pensa aí. Porque se você não consegue nem olhar no espelho, nem ficar razoavelmente satisfeito com você, se você não consegue que as pessoas te aceitem, ou que você se aceite da maneira como você é, imaginou? Imaginou como é que isso vai ser? Como é que as pessoas vão lidar com você se você não está satisfeita nem com você mesmo? Se você está achando tudo que eu estou te falando uma tremenda bobagem, você precisa começar a estudar um pouquinho, tá bom? Não é para mim, é para você, tá? Porque é uma das ciências que mais se desenvolve no mundo na atualidade, se chama neurociência, tá? E a neurociência está muito preocupada porque cada vez mais as pessoas procuram droga, né? Drogas ilícitas, tá? Mudanças de relacionamento, mudanças de sexo, tá? Mudanças de identidade, tá? Álcool, uso desenfreado de álcool, voltou o uso desenfreado de tabaco, voltou a procura por sexo inseguro, ou seja, sem uso de preservativo, tá? E não é só a medicina que está preocupada com isso, mas a ciência em geral está preocupada com isso. Por quê? Porque a partir do momento que você vai olhando, vai assistindo, né? Vai gastando o seu tempo com rede social, por exemplo, achando que tudo que você vê é verdade para aumentar a tua insatisfação, você além de estar mexendo com a tua autoestima, você está mexendo com uma parte fisiológica que é muito importante, que a gente chama de sistema de recompensa, tá? O cérebro da gente funciona por uma coisa chamada sistema de recompensa, tá? Então, para você entender isso, tá? Por que a obesidade é um problema dos últimos 30, 40 anos? Tá? Você não tinha tanta comida industrializada, ninguém ganhava tanto para poder comer fora todo dia, as pessoas tinham que fazer comida, tá? E aí tinha gente que gostava um pouco mais ou um pouco menos de doce, um pouco mais ou um pouco menos de gordura, tá? Aí veio um cara chamado ser humano, conhece ser humano? O ser humano fez o que a natureza dificilmente faz, tá? O ser humano foi lá e misturou as duas coisas que mexem mais com o teu metabolismo e colocou juntas, tá? Como numa barra de chocolate,
tá bom? O ser humano foi lá, pegou isso aqui e juntou gordura com açúcar. Gordura com açúcar abre uma chavinha no teu corpo assim, por quê? Porque os processos de busca por açúcar e por gordura regulam os sistemas de satisfação e saciedade do teu corpo. Quando os dois estão juntos, você começa a perder a noção de saciedade. Então você tem mais fome, você tem mais impulso, você tem mais vontade. Isso vai só crescendo, tá? Então você acabou de comer, daqui a pouco você está com fome. Por quê? Mexi no mecanismo de saciedade do teu cérebro. Tá? Porque tem garoto de 20, menina de 20, 30 anos, que já mostram sinais de frigidez e de impotência. Por que você acha? Porque você abre um aparelhinho desse aqui, tá? E você pode ver sexo 24 horas por dia. Tá? Como se fosse um cardápio de restaurante. Você pode ver homens com mulheres, mulheres com mulheres, cavalos com mulheres, mulheres com cavalos, homens com elefantes, o que você quiser ver. Como se isso fosse uma coisa normal e disponível. Tá? Aí as pessoas viciam até o momento em que elas literalmente perdem o interesse. Perdem o interesse pelas outras pessoas. Por quê? Não tem. Você perde aquele mecanismo da ansiedade, da vontade, da descoberta, e aí você quer aquele tipo de sexo que você está vendo. Aquele tipo de relacionamento. Aquele que você vai encontrar uma pessoa e você não precisa conquistar. Você fala, oi, tudo bem? Vamos. Já estão os dois pelados. Tá? Esse é o mecanismo da droga. Tá? Ela tira você da obrigação de pensar. Tira você da realidade. Ela te extrai da realidade. Assim. E aí quando você volta para a realidade, você está numa realidade que você não gosta, que você está insatisfeito. Então você precisa de mais droga, mais energético, mais cigarro, mais bebida, mais acesso a sexo, mais acesso à mentira, mais acesso à distração, mais acesso ao Instagram, mais acesso para sair da tua realidade. Então isso a gente chama de obliteração. Mecanismos de escape que literalmente destroem o teu sistema e a tua noção de sistema de recompensa cerebral. Por quê? Você tem tanta informação, é tudo tão rápido, tão dinâmico, tão ansioso, muda tão rápido. E aí você tem cada vez mais ansiedade, porque você quer ver mudar, você quer ver, você quer ver, você quer ver, você quer ver, você quer ver. Você quer ver a foto nova, você quer ver a postagem nova. Não para. Opa, não para, não para. Deixa eu te falar, deixa eu te explicar de novo. Não para. Tá? Então como é que você aquieta a sua mente aí? Tá? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de trabalhar hoje? Porque elas não têm paciência em manter um relacionamento, não têm paciência de se entender. Porque o mecanismo é esse aí que você está vendo. Cansei de você, outro. Cansei dessa vida, pumba, vamos fazer transição de carreira. Pumba, cansei desse carro, outro. Como se fosse simples assim. Porque nesse tipo de coisa que você está vendo simulado na rede social, não entra o fator do emocional. Não entra a insegurança, o medo da perda, afeição, carinho, amor, vontade de estar junto, vontade de resolver o problema. Né? A gente pensar junto em como é que a gente vai juntar os nossos 2, 3, 4, 5 mundos para viver juntos. Ah, não existe 2, 3, 4, 5 mundos. Tenha filhos, querido. Se você acha que você não tem. Porque daí tem o teu universo com a tua mulher, mais os desejos, as vontades dos teus filhos em cada idade que eles têm. Ah? E se você quer manter a tua família, se você quer
manter a tua convivência, você tem que fazer as adaptações, os ajustes necessários para você conseguir conviver com mentes diferentes, vontades diferentes, intenções diferentes, profissões diferentes, muitas vezes cidades diferentes. Precisa de vontade, precisa de empenho, precisa de compromisso. Opa! Compromisso. O que tira você da obliteração? Compromisso. O que faz você superar o teu medo? Coragem, compromisso. Eu preciso resolver, eu preciso salvar, eu preciso recuperar. Compromisso. Legal? Então, se você entender o que é obliterações, você precisa aprender a resolver isso no plano consciente, mais consciente possível. Primeiro ponto, né? Aquela premissa que vem antes. Então eu preciso, o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar a minha mente. Eu preciso limpar a minha mente. Como é que eu faço isso? Já dei isso para vocês de umas 20 maneiras diferentes. Vamos dar mais uma. Vocês precisam escrever. Precisa escrever o quê? Tá? Precisa escrever. Primeiro, tá? Primeiro, quais são os meus objetivos? Segundo, preciso escrever o que importa para mim. Quais são as pessoas, quais são as coisas das quais eu não quero abrir mão na minha vida. É assim que a gente começa. Tá bom? Você colocar para mim. De uma maneira bem clara. Escreve aí. O que é importante para mim? Quem que é importante para mim? Tá? Certo? E aí vamos começar a limpar a minha mente. O que não é problema meu? Tá? O que não é problema meu? Tá? Então, se você quiser ser simplista, eu vou pegar assim e vou dizer assim, eu sou casado, tá bom? A minha família de nascimento deveria ser meu problema, não nosso problema. Deveria ser meu problema porque eu vim de lá. A família da minha mulher deveria ser problema dela. Tá? Ah, mas eu não tenho problema com a família da minha mulher, tá vendo? Você já melhorou isso aí. Por quê? Eu tô falando quando é problema. Tá? Porque se eles são problema, não é um problema meu, não sou eu que tenho que administrar. Legal? Problema de trabalho dos meus filhos, não sou eu que tenho que administrar, são eles. Tá? Problemas financeiros que não são meus. Eu posso talvez ajudar, mas eu não tenho obrigação de administrar, a não ser que alguém me peça ajuda. Legal? Não tem que pensar nisso. Tá? Por exemplo, a gente está numa situação, né, à beira da desgraça. Beleza? Acabamos de ter uma eleição complexa no nosso país. Tá bom? Independente se você votou para a direita, para a esquerda, tá bom? Você vai ter que viver com a consequência. Adianta você sofrer pela consequência, ou adianta você prestar atenção na tua vida para tentar mantê-la o mais equilibrada possível? Você precisa prestar atenção na tua vida, que é onde você consegue administrar teu mundo. Então, quanto mais você prestar atenção no seu mundo, melhor, mais fácil vai ser administrar. E aí você esvazia a sua cabeça. Que ou você tem confiança ou você não tem. Ou você tem fé ou você não tem. Ou você tem vontade ou você não tem. Ou você tem amor ou você não tem. Começa a escrever o que você tem. E a partir daí você precisa dizer com o que você vai se comprometer. Coloca aí para você. Que e como você vai se comprometer. Para você parar de enrolar, né? A palavra que o povo gosta atualmente é procrastinar. Para de se enrolar. Como é que você vai parar de se enrolar?
Como é que a gente para de se enrolar na vida? Conta aí pra mim. Então eu vou colocar pra vocês de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Vamos supor que a pessoa que você mais ama no mundo, legal, tá? Acabou de sofrer um acidente e precisa de você. Legal? Tá precisando de você. Você precisa parar o que você está fazendo e ir até lá. E socorrer. Minha pergunta para você é o quê? Você vai olhar teu celular antes? Você vai dar uma olhada no Instagram antes? Você vai dar uma entrada no Facebook? Você vai olhar o status das pessoas? Ou você vai lá socorrer? Qual dos dois? Parece bobo o que eu tô te falando, né? Mas não é. Tá? Não é por quê? Porque uma das maneiras de você começar a botar a tua vida no eixo é tirar a distração. Tá? O que eu vejo de acidente no trânsito na atualidade é uma coisa fascinante. 90% deles são causados por esse aparelhinho aí. Porque as pessoas estão dirigindo e estão olhando no celular. Como é que você vai dirigir olhando no celular, cara? Não dá pra fazer. Ah, eu consigo. Não consegue. Sinto muito te falar, mas você não consegue. Tá? Você consegue dar sorte, escapar de vários acidentes. Mas uma hora você acha. Por quê? Porque você devia tirar a distração. Então agora eu vou dirigir. Se você pensar 20 anos atrás, você não tinha celular. Então você não tinha essa distração. Então você ia lá e dirigia. O que é tão urgente assim na tua vida que você não pode parar? Porque você tem que olhar no celular. O que tem de tão importante nesse mundo do celular que é mais importante que a tua vida? Que você tem a necessidade de estar primeiro no telefone e depois na tua vida. Pensa nisso. Porque isso chama fator de obliteração. O telefone está excluindo você da tua vida. Excluindo você daquilo que você tem que fazer. Excluindo você dos teus compromissos. Excluindo você do foco. Então, se você convive comigo, por exemplo, tá? Certo? Se tem uma coisa que eu simplesmente detesto, é estar conversando com alguém que está lá no telefone. Assim, tá. Porque a pessoa não está conversando com você. Porque se o telefone é mais importante, ela não está lá para falar com você. Isso é uma obliteração. Tá? Se ela quer roubar o tempo da vida dela, sensacional. Mas ela está roubando o tempo da tua. Começa a pensar nisso aí. Tá? A pessoa está te roubando. Está roubando o teu tempo. Está roubando a tua atenção. Ah, mas eu te amo. Tá? Como é que eu posso amar alguém que eu não olho para a cara? Que eu não consigo conversar? Dificuldades. Que a pessoa olha no telefone. Como é que eu resolvo o problema olhando para o telefone? Espera um pouquinho que eu já vou. Espera. Já vou. Espera aí. Não vai embora. Não, espera um pouquinho. Já vou. Não, só vou olhar isso aqui e já vou. Você acha? Você acha mesmo? Você acha que isso é um relacionamento? Hã? Essa é a obliteração do mundo moderno, manifestada numa inversão total de valores. Inversão total de valores. Hã? Certo? Que hora de eu me apresentar para uma pessoa, eu preciso fotografar a minha bunda. Você não quer ser reconhecido por quem você quer. Por quem você é. Você quer ser reconhecido pela sua bunda. É isso? Hã? Você quer ser reconhecido pelo que você está bebendo, é isso?
Você quer ser valorizado pela balada que você vai. Isso aí você tá no canal errado. Isso aí você tá ouvindo a pessoa errada no canal errado, no mundo errado. Porque no meu mundo ele começa em gente e ele acaba em gente, o meu mundo. No meu mundo, gente é mais importante que absolutamente qualquer outra coisa. Tá? E pra gente deixar de ser obliterado, você precisa começar a prestar atenção em gente. Você precisa começar a prestar atenção na tua vida, no teu emocional de verdade e ver como é que você vai resolver. E para isso você precisa tirar a distração. Legal? Eu recomendo para os meus pacientes que estão profundamente perdidos na vida, primeiro não carrega o celular. Se você não tem nada tão importante, se você não depende dele para trabalhar, tá? Esquece dele um pouquinho. Tá bom? Tá? Ah, mas eu não tenho vontade de fazer as coisas. É lógico que você não está em vontade de fazer as coisas, porque você tem distração. Tá? Então eu vou contar para vocês sobre 2 estudos científicos. Tá bom? Científicos. Publicados na revista Nature, que é uma das revistas mais conceituadas sobre ciência no mundo. O primeiro deles foram pessoas que ficaram sem o telefone, numa sala completamente branca, sem nenhuma diferenciação, tá? De parede, sem cor, sem nada. E nessa sala elas tinham acesso a um único botão que dava choque. Tá bom? E essas pessoas foram fechadas nessa sala aí, cerca de 20 pessoas, tá bom? E depois de 5 minutos, 60% delas achou mais interessante apertar o botão para tomar um choque, tá bom? Do que ficar quieto no seu canto não fazendo nada. Tá? Dos homens, 80% preferiam o choque. Das mulheres, 55% preferiu tomar o choque. Depois de aberta essa sala, tá? Nas entrevistas com as pessoas do estudo, todas elas disseram que o tempo para ficar nessa sala, sem música, sem distração, sem nada, foi literalmente um massacre. Tá bom? E essas pessoas passaram só 12 minutos dentro dessa sala. 12 minutos. Tá? Qual é a conclusão do estudo? Tá bom? Que se você não tiver distração, você vai começar a procurar qualquer coisa para você começar a fazer, tá? Mesmo que seja doloroso. Porque o ser humano não suporta silêncio e tédio. Tá? Então se você acha que você ficaria lá sentadinho, quieto, porque você não gosta de ninguém, você precisa fazer um experimento desse aí. Tá? Que essa ainda é uma das formas, esse é outro estudo, que sobre essa ser uma das formas mais utilizadas no mundo. Né? Uma forma de tortura. Porque o ser humano não consegue ficar sozinho porque ele enlouquece. Então se você botar as pessoas sozinhas num lugar, apagar a luz, e elas perderem a noção de espaço, perderem a noção de dia e noite, elas simplesmente enlouquecem. Porque elas perdem a noção da realidade. Você quando está olhando para esse aparelhinho e está virando perfis e olhando para eles como se eles fossem a verdade, você perde a noção da realidade. Por isso que são redes feitas com propagandas justamente para tirar você da realidade, para vender qualquer coisa que diga para você que você vai resolver a sua vida entre hoje e amanhã, imediato assim, ó. Se fosse acontecer, querido, tua vida estava resolvida. Legal? Então vamos realizar o enfrentamento em estado consciente, tá bom? Então,
limpa a tua mente. Tira a distração. Faz uma lista do que é importante para você, faz uma lista do que você precisa fazer, traça um plano de ação. Tua meta. Aonde eu preciso chegar, o que eu vou fazer para chegar. Certo? E aí faz esse enfrentamento em estado consciente. Nossa, coisa difícil de pensar, né? O que é o enfrentamento em estado consciente? Nada mais do que você falar a verdade. Tá bom? Pega o teu dia, de novo, vamos voltar para aquele conceito básico. Tudo o que aconteceu no seu dia, você coloca lá. Acordei, estou vivo. Comi, opa, comi. Tomei banho, não tinha água, tomei banho. Certo? Tinha sabonete, opa, tomei banho com sabonete. Opa, tinha toalha, tinha roupa. Isso chama estado consciente. E aí coloca de verdade, todos os dias, o que você resolveu, do que era importante para você e para a tua vida, e o que você não resolveu e por quê. O que você resolveu, como você resolveu, quanto você resolveu e o que você não resolveu e por quê. Sem mentir para você. Tá? Porque se você coloca hoje, não resolvi porque eu não tinha vontade. Amanhã eu não resolvi porque eu não estava com vontade. Ai, não resolvi porque eu não estava me sentindo bem. Ai, eu não resolvi porque... Então isso não é algo que é realmente importante para você. E essa é a verdade. Porque se você não resolveu, porque deu tempo de você não ter vontade, de você não ter vontade, de você não se sentir bem, de você não ter vontade, é porque isso não é realmente importante para você. Então, começa a não confundir o que você tem desejo que aconteça na sua vida daquilo que você precisa que aconteça na sua vida. Porque são coisas completamente diferentes. Tá? São coisas completamente diferentes. Hoje, se eu penso na necessidade de eu mudar de trabalho, por exemplo, de eu ter que fazer uma outra coisa da minha vida, certo? Eu não cogito fazer absolutamente nada aonde eu não possa, né? Ver a minha mulher, os meus filhos, comer com eles, ter tempo de falar com eles, ter tempo de dar atenção para eles. Sem chance. Todas as outras coisas vão ter que cair dentro dessa premissa. Legal? Porque essa é a estrutura que eu tracei na minha vida, aonde sem essa estrutura aí a gente nem começa a conversar. Vamos fazer um trabalho ilícito porque dá dinheiro. Não funciona comigo. Não vai dar. Não está dentro do rol da lista de coisas que eu permito na minha vida. Não entra. Então as adaptações são feitas em cima da estrutura que a sua vida tem. Se você não tem uma estrutura de vida, você precisa colocar aí. Se você não consegue definir o que é importante para você, quem é importante, você precisa recomeçar. Recomeçar é ver do que você gosta para você e o que você quer para você. Certo? Não adianta você querer o que a outra pessoa vai querer. Certo? Porque como eu já disse para vocês em várias oportunidades, não é em tudo que eu concordo com a minha mulher. Não é mesmo. Não é mesmo. Não é tudo que ela tem vontade de fazer que eu tenho vontade de fazer. Não é tudo que eu tenho vontade de fazer que ela tem vontade de fazer. O que mantém a gente junto? Composição. Certo? O que mantém a gente junto? Compromisso, entendimento, ajuste. Simples assim. Simples assim. Parece complicado, não é? É complicado quando eu quero que as pessoas façam aquilo que eu quero, do jeito que eu quero.
Aí eu diria para você que não é complicado, é impossível. Que aí você não quer pessoas, você quer coisas que se sujeitem à sua vontade, que não se manifestem, que não tenham opinião, que não tenham vontade própria. Falei para você fazer o enfrentamento de forma consciente. Porque se você não é capaz de lidar, né, com gente que tem opinião diferente de você, fica complicado. Não estou dizendo que você é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a aceitar nada. Você é obrigado a compor quando é importante para você. E às vezes, como eu venho dizendo seguidamente, algumas vezes você precisa esperar as pessoas quebrarem a cara. Para quê? Para entender o que você está falando. Tá? Precisa quebrar a cara. Você precisa deixar um filho quebrar a cara. Quando você explica para ele, ó, não é assim que funciona. Presta atenção. Presta atenção. Se compromete. Vai lá e faz bem feito. Ah, eu acho que eu faço. Beleza. Olha, que quebra a cara, senta aí, vamos conversar. É da primeira vez que vai funcionar? Não sei. É da segunda? Não sei. É da terceira? Não sei. Na vida dele eu não sei. Na minha eu sei. Funciona na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na 28ª. Por quê? Porque eu sei o que eu quero da minha vida. Então a minha vida tem um ciclo que ele continua acontecendo, independente da vontade das pessoas. Independente da falta de vontade das outras pessoas. Por quê? Porque a minha vida não depende das outras pessoas. Olha só que legal. Tá? Eu posso conviver com as pessoas que eu amo e elas têm que conviver comigo da maneira em que isso é bom para elas. Da maneira em que não é, eu não posso fazer nada. Né? E é isso que você precisa começar a entender para você compor, para você não obliterar. Senão você fica brincando de tá dentro ou tá fora. Ou tá do meu jeito, ou tá comigo, ou tá fora. Ou faz como eu quero, ou tá fora. Então tá todo mundo fora. Se tá todo mundo fora, você obliterou. Ficou sozinho. E ficou sozinho, o que é pior, com o seu emocional revoltado ainda. Isso é bem engraçado, ver as pessoas sozinhas, com o emocional revoltado, achando que só eu tô certo no mundo, tá todo mundo errado. Entendeu? Tá? Como eu digo para vocês, eu posso saber o que eu quero da minha vida, nem sempre dá certo. Certo? E quando não dá certo, você precisa repensar, precisa sentar, precisa reestruturar. Isso que eu estou propondo para vocês hoje. Esvazia a cabeça, tenta entender por que deu errado, por que deu certo e para onde é que nós vamos. Isso chama limpar a mente. Porque não adianta eu dizer assim, tá vendo, deu errado, deu errado. Vamos tripudiar agora porque deu errado. Vamos reclamar agora porque deu errado. Vamos praguejar porque deu errado. Não. Vamos entender por que deu errado e vamos ver o que a gente consegue conversar e o que a gente não consegue conversar. A gente só consegue conversar se as situações ou as pessoas forem verdadeiramente importantes para nós. Se não, tanto faz. Se não, tanto faz. Não se olha para as pessoas que estão indo embora, né? Ou que ficam passando pela sua vida assim, e tanto faz se elas vão, tanto faz se elas vão ou se elas não vão, é porque o seu emocional não é muito ligado a elas, não. Simples assim. Simples assim. Tem pessoas que eu vejo pouco e eu fico chateado, porque elas gostam de ficar dentro do mundinho delas assim. Legal? Gente que eu chamo de gente de mão única. Só te procura quando tem vontade, quando ela precisa de alguma coisa. E aí normalmente não é porque te ama, normalmente é porque precisa de você. Legal? Significa que você não pode gostar dessas pessoas? Lógico que você pode. Mas você precisa entender como é que elas funcionam. Tem gente de quem você gosta, mas que para quem você não faz diferença na vida. Se você pensar nisso de maneira emocional e pessoal, obliterou, você fica com raiva, magoa,
Você perde a noção das coisas. A ideia é que você pare de perder a noção. Tira as coisas que te tiram da realidade da frente. Né? Para de tratar a sua vida como, né, de forma radical, como ou é tudo ou é nada, porque isso é obliteração. Para de tratar eu consigo ou eu não consigo. Se você gostaria de fazer ou de ter, tenta. Tenta. Não só simula dentro da sua cabeça. Tá? Eu gostaria muito, mas eu não consigo. Você nem tentou, como é que você vai saber? Você nem fez, como é que você vai saber se dá ou se não dá certo? Tá? Porque se é importante para você, em prática, se é importante para você, tenta. Se é importante para você, caminha na direção dele. Porque senão, como eu te disse, se você consegue hoje não fazer, hoje não fiz, hoje eu não estou com vontade, hoje eu estou cansado, hoje eu estou triste, hoje eu queria fazer outra coisa, hoje eu preciso passear, hoje eu não, hoje eu não estou com cabeça. Se você está com tudo isso todo dia, é porque isso não é importante para você, porque essa pessoa não é importante para você. Tá? Vou fechar a minha live com vocês com mais 2 caminhos para vocês não tomarem, porque eles são profundamente obliteradores. O primeiro deles se chama vingança, tá bom? Vingança. O que é vingança, tá? Certo? Tá? Enquanto você estava do meu lado, eu não fiz. Agora eu vou te fazer para mostrar que bom. Vou te fazer para mostrar que eu consigo. Isso se chama criancice, não é produtivo para ninguém. Aliás, é profundamente contraproducente. Porque se você tem condição de fazer, faz hoje. Independente do que os outros pensem ou não, da vontade dos outros ou não. Você é capaz, quer fazer, corre atrás. Tá? Mesmo porque, para você provar para alguém, né, que não tem o mínimo interesse em saber como você está, nem como você vive, nem de estar próximo de você, você não está provando nada para ninguém. Tá? E o segundo deles é: para de se colocar à prova pejorativamente. Tá? Para de falar mal de você. Para de reclamar de você. Tá bom? Começa a ter compromisso com você. Começa a se comprometer e a fazer. E aí sim, aí você vai lá e diz assim: opa, hoje eu fiz isso aqui. Hoje eu fiz até isso aqui. Foi bom ou não foi? Amanhã, opa, eu fiz isso aqui. Para mim. Olha, estou cumprindo o meu compromisso. Foi bom ou não foi? Consegui fazer ou não consegui? Porque daí você vai dando respostas verdadeiras para você, para ver o quanto de empenho, o quanto de compromisso você vai manter. Tá? Porque se eu estou, por exemplo, se eu estou estudando um negócio onde eu não consegui entender hoje, mas eu acho que eu gosto. Eu gosto, mas eu não entendo. Peraí. Aí amanhã tentei de novo. Não entendi. Depois de amanhã, tentei de novo. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Eu preciso repensar. Se isso é realmente para mim, né? Porque eu vou ter que aprender uma outra maneira de fazer para tentar entender. E aí eu preciso ter muito mais compromisso com aquilo que me é mais difícil do que naquilo que eu tenho aptidão. Do que naquilo que eu tenho facilidade. Tá? Então, esvazia a tua cabeça. Tá? Começa sempre pelas coisas que te interessam mais. Depois, pelas coisas que você tem obrigação de fazer. E aí se comprometa. Se comprometa. Quando a gente fala se comprometa, é que não existe margem de erro para você obliterar, para você fugir, para você ter medo. Tá? Quando você diz que você vai se comprometer, não tem margem de erro. Não tem desculpa para você dar. Não tem jogar a culpa em ninguém.
Tem você enfrentar e ver no que dá. Você enfrentar e ver no que dá. Você enfrentar e ver no que dá. Você enfrentar e fazer força para se superar. E só vou dar mais um conselho para você, profundamente de amigo para vocês. Né? Tá? Conta com quem te ama e te respeita. Conta com quem te ama e com quem te respeita. Legal? Que é complicado você ter que contar com quem te menospreza. É complicado você ter que contar com quem você não se dá bem. É complicado você ter que contar com quem não te valoriza. Por quê? Porque você não vai conseguir nada que te leve para cima. Simples assim. Porque quem não te valoriza pode até te ajudar, mas vai te ajudar de um jeito que parece que você é coitado, que você não consegue fazer, que você não tem capacidade de fazer. Tá? Então começa a fazer trocas positivas para você deixar de ser obliterado e abrir o teu horizonte. É para somar, é para juntar, é para crescer. Não é para diminuir, não é para cortar, não é para impossibilitar. É ao contrário. É para você ter cada vez mais opções, para você ter cada vez mais capacidades, não é? Para você ter cada vez mais controle sobre a sua própria jornada, sobre a sua própria vida e o seu próprio emocional. Beleza, crianças? Tá? Hoje ficamos por aqui, tá? Lidem com obliterações, enfrentem. Tá? Não permitam que absolutamente nada feche oportunidades de vocês sem que vocês estejam conscientes. Eu sou Rodrigo Pereira, falando do Transcendência Real. Tá? A gente aqui trabalha esperando que vocês sejam capazes de fazer desse mundo um lugar melhor. Grande beijo para vocês. Vejo vocês na sexta-feira. Beijoca!